Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no CoachCast, no ano de 2024. Depois de muitos acontecimentos, muitas diversidades, estamos aqui gravando o primeiro episódio do ano. Hoje eu estou aqui com a Ana. Ana, por favor, se apresente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana. Eu estudo aqui também na Educação Física, estou no 5º semestre, eu faço licenciatura. E eu entrei no podcast esse ano, então, para ir para somar aqui com a galera. E é isso. E é isso, pessoal. Para esse primeiro episódio do ano, trouxemos nosso convidado. Convidado, por favor, se apresente. Meu nome é Fernando, sou professor de Educação Física formado aqui pela Universidade de Brasília, formando no primeiro semestre, comecei no primeiro semestre de 2012. Também sou mestre em Educação Física também aqui pela Universidade de Brasília, pela área de dupla carreira. Finalizei ele no primeiro semestre de 2019 e atualmente sou professor de Educação Física pelo estado do Tocantins, na Secretaria de Estado de Tocantins, professor efetivo lá no estado. Certo, professor, muito legal. E como foi essa trajetória para você vir aqui, ter se formado aqui e ter parado lá em Tocantins, sendo professor efetivo de lá? Como foi essa trajetória até você chegar lá? Então, quando a gente forma, eu acho que existe sempre a preocupação com respeito ao emprego, como é que a gente vai conseguir um local no mercado de trabalho. No meu caso, eu sempre tive a visão de ser professor mesmo. Uhum. Minha família meio que é de professores, minha mãe é professora, meu pai é professor, minha irmã é professora, tenho tios professores também, mas não é nem por família, eu sempre tive esse desejo também, pessoalmente. Então, eu sempre tive... Só que, mesmo você formando, as portas não necessariamente vão se abrir imediatamente, né? Certo. Então, não consegui necessariamente um emprego numa escola particular, mas eu consegui começar a trabalhar pelo concurso de professor temporário aqui do Distrito Federal. E também estava trabalhando também aqui, na Universidade de Brasília, em um projeto de educação à distância, que tinha aqui, não sei como é que está a par hoje em dia, como é que continuou ou não, mas na época a gente trabalhava aqui na Universidade de Brasília com esse curso, que era ofertado para várias pessoas. Eu trabalhava na área de TI, né, e organização, gravação das videoaulas, onde até trabalhei um pouco com o professor Américo também, nesses outros ambientes. E nesse meio tempo também eu comecei o meu mestrado, em 2017, logo depois que eu parei de trabalhar aqui na UNB nesse curso de educação à distância. E aí, depois de formado, também, mesmo depois de finalizado o mestrado, eu também não tive exatamente uma porta aberta imediatamente. Mas nesse meio tempo que eu estava fazendo mestrado, eu fiz um concurso para ser professor lá em Minas Gerais. E, assim, quando a gente está desempregado, não tem muito o que escolher, né? Teve essa oportunidade que se abriu, eu sempre me senti como um cara que está aberto a aventuras, digamos assim, né? Mesmo ficando longe da família. Uhum. Eu fui, me mudei para Minas Gerais, comecei a trabalhar lá, fiquei 4 anos trabalhando lá. E também continuei fazendo outros concursos públicos, né? Fiz concursos públicos aqui em Brasília, e fiz também um lá para Tocantins. E eu fiz na metade de julho do ano passado. E fui aprovado, fui convocado no final de janeiro desse ano, onde eu arrumei minhas malas novamente de Minas Gerais e fui para mais longe. Agora lá em Porto Nacional Tocantins. Certo. E como foi, assim, para você começar um trabalho longe da onde você, estudou, onde tem a sua família e tudo mais? Foi mais difícil? A família sempre a gente sente, né? Nessa questão. A gente sente falta da família, sente falta do ambiente que a gente foi criado, mas também eu não conseguia me sentir disposto a esperar aparecer alguma coisa aqui. Porque, querendo ou não, uma vantagem, digamos assim, do concurso público é uma segurança maior que você tem com respeito a salário ou outras coisas assim. Uhum. E também porque também eu não tinha outras oportunidades. Eu não queria ficar esperando sentado. Minha família talvez até conseguisse me manter alguma coisa em casa, mas eu não queria me sentir assim.
Eu queria conseguir já o meu sustento, coisas do tipo. Então eu fui nessas aventuras de ir para outro estado. Com respeito ao trabalho também, é claro, a cultura é muito diferente, né, de cada estado. Isso eu pude perceber e ver muito também. A forma como os alunos aqui no Distrito Federal, a forma como o ensino, às vezes, até mesmo é estruturado em cada estado, varia bastante, você se adapta a isso, mas tem coisas que são muito similares e nada que seja impossível ou difícil de se adaptar também não, entende? Certo, professor. E além dessa parte da diferença de trabalho, a diferença com outros profissionais, como é? Você lidar com profissionais de outros estados, com outras formações em outras faculdades, outras universidades, tem alguma diferença também nessa convivência? Ela é benéfica para você? O que você acha? Você diz profissionais de educação física? Profissionais de educação física, profissionais no geral, que está trabalhando ali na escola. Eu acredito que em questão de estado não mude tanto. Eu já percebi diferenças aqui no Distrito Federal mesmo, mas muito por diferenças de formação dependendo da universidade que a pessoa veio de origem, digamos assim, né? Uhum. Aí sim eu percebo mais. Então, normalmente, quando eu encontro colegas que se formaram aqui na Universidade de Brasília, a gente percebe que a formação que a gente teve aqui em educação física foi uma formação muito completa. A gente pôde experimentar de várias áreas, de vários esportes, várias modalidades, vários tipos de área que a educação física também abrange, não só a área esportiva, né? Uhum. Mas de outros meios. E isso eu acho que, como eu posso falar, potencializa o profissional, né? E não só como potencializa, mas deixa ele mais preparado para trabalhar com coisas diferentes. Então eu sempre achei que o aluno que é formado, o professor de educação física que é formado na Universidade de Brasília, ele sai na frente no mercado de trabalho por conta disso. Enquanto que, muitas vezes, em outras universidades, às vezes já focava em alguma área que talvez fosse do desejo dele, como na academia ou algo do tipo, e enfrentava um pouco mais de dificuldade, por exemplo, na sala de aula ou outros lugares que demoravam um pouquinho mais para se adaptar. Claro, quando a gente começa a trabalhar na escola, é normal, na primeira semana, no primeiro mês, tem um pouco de dificuldade. Mas depois você vai pegando. Eu não acredito também, que nem muitas pessoas falam, que nada do que a gente aprendeu vai ser colocado em prática na sala de aula. Tem muita coisa que a gente coloca em prática, mas às vezes é preciso dar uma respirada, relembrar dos conceitos que a gente trabalhou, que a gente aprendeu em várias matérias na faculdade, para tentar aplicar mesmo no chão da escola, podemos dizer assim. Certo, professor. Caso você queira falar com vontade pode. também, mas você acha que os alunos sentem essa diferença profissional? Eu nunca consegui medir Uhum. exatamente isso, perceber isso. Mas, pelo menos da minha parte, porque eu nunca perguntei exatamente como os alunos exatamente pensavam ou achavam das outras aulas anteriormente. Uhum. O que eu sempre perguntava era, como é que foi as aulas nos anos anteriores? Vocês estudaram o quê? Porque, querendo ou não, pelo menos no ensino público, muitas vezes a gente encontra não necessariamente uma sequência didática ou uma sequência de matérias de educação física. Nas outras matérias tem, mas de educação física, onde no 6º ano ele estudou futsal, vôlei. Agora no 7º ano ele estudou basquete. Então eu não conseguia saber exatamente o que ele já tinha estudado previamente. Porque muitas vezes, eu digo isso nem é por culpa do professor que anteriormente estava dando aula. Muitas vezes é por conta de limitações físicas mesmo. Às vezes o professor não tinha o material para trabalhar com ele, teve que adaptar, teve que fazer de outras formas. Então eu fazia as perguntas do que eles estavam trabalhando. E sempre tentava trazer coisas novas, modalidades, formações diferentes que eles não tinham anteriormente nas aulas de educação física. Então, uma das coisas que a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi aqui na Universidade de Brasília, foi, por exemplo, o Ultimate Frisbee. Eu tive meus primeiros contatos com o Ultimate Frisbee aqui, aprendi, gostei do esporte e sempre, porque como é um esporte novo, a maioria dos alunos não teve nunca contato com o Ultimate Frisbee. Então eu sempre gosto de reservar no decorrer do ano algumas aulas para a gente trabalhar o Ultimate Frisbee e dependendo da resposta dos alunos, a gente trabalha outras coisas diferentes também. Claro,
e sempre tentando seguir também o que é previsto no currículo para tentar ver o que é possível também passar para eles, né? Sim. Eu queria perguntar assim, em quais aulas você deu, assim? Você deu mais aula para o ensino fundamental ou mais aula para o médio? Porque, assim, eu acho que tem uma diferença bem grande e, dependendo das regiões também, a gente tem uma diferença, na verdade, um problema que é essa falta de atenção para a educação física, sabe? É meio que tipo, por exemplo, no ensino médio eu vejo muito que a galera acha que é matéria livre, aula livre. Então tem mais esse descaso assim, com a educação física. Eu queria só saber como é que foi. Então, existe uma diferença que eu já percebi que é bem grande do Distrito Federal para outros estados, com respeito à aula de educação física, principalmente para anos iniciais do ensino fundamental. Aqui no Distrito Federal, as aulas de educação física são ministradas pelo professor de magistério, aquele professor que está dando aula lá de português, matemática, e também tem um horário reservado para educação física. Eu conheço muito pouco, mas eu sei que existem projetos que permitem o professor efetivo assumir a aula de educação física em escolas de anos iniciais. Tem algumas escolas que eles pegam, mas é pelo quantitativo de alunos, se eu não me engano. Quando a escola tem muitos alunos, aí tem um professor de educação física. Isso. Lá em Minas Gerais e no Tocantins, existe o professor de educação física para todos os anos. Então, por exemplo, no magistério, nos anos iniciais, tem a professora que dá as aulas de português, matemática, ciências, e vai ter também o professor de educação física que vai vir em um horário programado para dar as aulas de educação física para os anos iniciais. Em Tocantins também. Em Minas, a escola que eu dava aula, ela ofertava aulas tanto para anos iniciais até o final do terceiro ano. Então, eu dei aula nessas escolas desde o primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio. Já em Tocantins, existe uma diferença maior, porque em ambos os casos eu era o professor concursado do Estado. Em Minas Gerais, tinha algumas escolas que não tinham essa separação. Já em Tocantins, ele segue mais ou menos o padrão que é previsto pela LDB, previsto pelas outras leis, onde as escolas municipais geralmente vão ofertar os anos iniciais e as escolas estaduais a partir do sexto ano, dos anos finais do ensino fundamental até o ensino médio. Então, em Tocantins, eu não ministro aulas para anos iniciais. Eu ministro a partir do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. E também varia muito, porque tem o novo ensino médio, tem outras coisas que a gente acaba se enveredando aí com outras aulas. Mas eu tive essa experiência e realmente é muito diferente a forma como você dá aula para anos iniciais para um aluno do ensino médio. Nos anos iniciais, geralmente os alunos já estão predispostos a fazer uma atividade física. E muitas vezes vão buscar a sua orientação. E até melhor você dar essa orientação do que deixar eles livres demais. Porque se você deixar eles livres demais, eles podem se colocar em situações perigosas, colocar em situação que vai ser prejudicial para eles. Então, desculpa, tem aquele anseio, né? Aquela dúvida, aquela vontade de estar fazendo certo dos alunos dos anos iniciais, né? Isso. Você meio que tem que pegar com a mão mesmo para mostrar o que é preciso ser feito, quais atividades vão ser feitas, o processo e tudo mais. Claro, sempre com uma linguagem diferente, uma linguagem mais carinhosa, uma linguagem diferente para eles ouvirem. E às vezes, por exemplo, quando eles não estão seguindo as orientações, você talvez vai ter que aumentar um pouquinho mais o tom de voz, falar de uma maneira diferente para eles ouvirem e obedecerem também. Pro cuidado e pro bem deles mesmo. Agora também, no ensino médio, não adianta você gritar com eles, você brigar com eles, é outro meio ali que você tem que lidar com esses alunos. Você tem que tentar chamar a atenção deles. Exatamente. Porque mesmo que, caso ele se negue, não adianta você querer brigar com ele para ele não fazer, para ele fazer atividade, para ele fazer isso ou aquilo. Você tem que fazer aquela aula ser interessante para ele e chamar a atenção dele. Então, por isso que até mesmo, principalmente no ensino médio ou nos anos finais do ensino fundamental, que é ainda mais interessante trazer conteúdos diferenciados. Porque aí sim o aluno vai, não é só o futsal, não é o vôlei, é uma atividade diferente ali que eu nunca experimentei. Outra atividade que eu já levei lá para eles também, que sempre gosto de levar, principalmente porque muitas das escolas que eu dou aula, por ser escola pública, são escolas em comunidades carentes, que não têm uma condição tão grande assim.
Eu já levei algumas experiências de jogos eletrônicos, como o Xbox com Kinect, jogos de movimento, né? Outros jogos que sejam apropriados para o meio escolar, que não vai prejudicar ninguém, ou que vai ser aceitável para quase todos os pais, né? E eles geralmente se amarram muito, eles gostam muito disso, porque eles não têm essa oportunidade ali no meio, no ambiente deles. Então também é sempre muito legal fazer isso também. É um ambiente social, né? Então, além de você estar implementando jogos eletrônicos, você está implementando para uma grande quantidade de pessoas e isso une mais a atividade, o desejo de estar participando, enfim. Exatamente. Por exemplo, quando eu vou escolher um jogo, caso eu trabalhe com jogos eletrônicos, eu tento pensar muito no qual jogo eu vou utilizar, um jogo que permita essa socialização. Então, geralmente, eu tento ser um jogo que permita o maior número possível de pessoas participarem ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, muitos alunos gostam de jogar o FIFA, o futebol, né? Eletrônico. Mas ali fica 2 alunos só sentados por 6, 10 minutos, enquanto os outros estão esperando ali com os braços cruzados sem jogar. Então eu sempre tento um curto período de tempo onde eles podem se alimentar. E também normalmente não é sozinho o videogame também. Eu tento fazer tipo como se fosse várias oficinas, onde os alunos, ou alguns, quando estão jogando videogame, estão ali brincando, terminou, vai para outra oficina, um outro esporte, uma outra atividade ali ao mesmo tempo. Porque também precisa ter esse cuidado também para não ser apenas algo que fica só lá sedentário também, né? É bem um circuito, assim, né? Isso, exato. Professor, pensando um pouco no leque de possibilidades para pessoas que querem trabalhar com o ensino público, além de ser professor da escola pública, quais são as outras possibilidades? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de educação, quero estar na educação pública, mas não está surgindo oportunidade de ser professor, enfim. O que eu posso fazer para estar trabalhando no ensino público sem ser necessariamente ser professor e usar a minha formação com isso? Bom, eu acho que a formação de educação em si, como dar uma aula, como ensinar pessoas sobre determinado assunto, isso vai ser utilizado em vários campos. Então, por exemplo, um outro campo que o professor de educação física, não garanto que não vai ser provavelmente o licenciado, o bacharel provavelmente vai ser o único que vai poder estar dentro dessa área, mas existe a área da saúde também. Em todos os postos de saúde, as UPAs, é necessário que tenha um professor de educação física que vai passar atividades físicas para aqueles alunos. Ele vai dar uma aula, vai ser para um outro público, muitas vezes são pessoas mais velhas, adultos, pessoas de terceira idade. Então, mas isso assim, ele vai dar uma aula, ele vai ensinar para aquelas pessoas. Então, se você tem uma formação de educação física, você quer entrar no meio público, mas talvez não se abriu as portas por meio de concurso ou algo do tipo, a saúde é uma oportunidade. Lembrando que vai variar muito a forma de ingresso, dependendo muito do estado. Então, por exemplo, em Minas Gerais, era feito um contrato com o professor, não era feito concurso, né? Até porque na cidade que eu morava, era uma cidade pequena. Então, não tinha muitos profissionais que ofertassem mesmo. Então, eu conheci alguns colegas meus que davam aula de educação física nos postos de saúde. Outro meio também que existe, que está ligado com o meio público, e pelo menos aqui no Distrito Federal que eu conheço, é os Centros Olímpicos, né? Não tenho muito conhecimento de como é que é o ingresso, mas se não me engano eles fazem contrato de CLT, né? Se não me engano, não posso ter certeza, mas é um meio público que você vai trabalhar com políticas públicas ali de iniciação, formação esportiva junto com aqueles alunos. Tem, além do Centro Olímpico, tem o CIDS, atualmente tem o CIF, que eu não vou saber falar a sigla, mas tem essas possibilidades que estão juntos com o meio público, com a escola pública, eles meio que são integrais. É porque o CID, eu já fiz o CID também durante um tempo na minha época de ensino fundamental e médio, né? Mas os CIDs, eles são uma política pública do Distrito Federal. Então só tem aqui no DF esse CID. E o CID, para você trabalhar nele, você precisa ser um professor efetivo da Secretaria de Educação. É um projeto da Secretaria de Educação.
Então, você sendo um professor efetivo e tendo a necessidade de um CID, aí você vai entrar, você vai ser tipo remanejado, você não vai estar trabalhando na sala de aula, você vai trabalhando nos CIDs em específico. Então, meio que não citei o CID por conta disso, porque, querendo ou não, passa pelo concurso público e não sei se hoje em dia é diferente, eu já não sei. Mas na época que eu acompanhava e tinha alguns amigos que eram professores em CID, era nesse meio. Nem o professor temporário pode dar aula em CID, só o professor efetivo. Só o professor efetivo. Não sabia disso. Uhum. Eu também não sabia que era assim. Uhum. Mas, puxando esse gancho dos projetos aqui do DF, você citou o CID, nos lugares que você passou, há algum projeto diferente que você não tenha visto aqui? Então, nos outros estados, eu não sei como é que tá a pá hoje em dia no DF, porque eu trabalhei aqui no DF em 2018, no ano inteiro de 2018, uma escola lá em Planaltina, onde eu morava. Em 2019, eu comecei a trabalhar em Minas Gerais, fiquei até o final do ano passado e agora estou aqui em Tocantins, né? Estou aqui não, estou trabalhando lá no Tocantins, né? Mas, então não sei se isso mudou, mas muitas das escolas em Minas Gerais e Tocantins são de, como é que fala? O ensino integral. Entendeu? Em Minas Gerais já estão implementando muitas escolas assim, em Tocantins também várias escolas são assim. Existem alguns projetos específicos nessas escolas integrais, então tem muitos projetos de treinamento mesmo, onde o aluno vai no período contrário e faz um treinamento esportivo para prepará-lo para os jogos escolares e outros eventos do tipo. Ter uma forma similar ao CID que tem aqui no Distrito Federal, só que dentro da escola mesmo, cada escola com o seu professor, e parte da carga horária do professor efetivo vai passar para essas aulas de treinamento que acontecem com um grupo separado. Isso acontece principalmente no Tocantins, né? E esse projeto, ele era responsável, o professor que criava esse projeto, ou era uma administração de fora que o professor era empregado? Não, é o professor efetivo também. Tipo, o professor é o professor de 40 horas, dentro dessas 40 horas, uma carga horária vai ser para treinamento. Não necessariamente obrigatório, mas pode ser de treinamento, né? Outro projeto também muito interessante que eu gostei bastante em Minas Gerais é um projeto de iniciação científica. Lá em Minas Gerais existe esse projeto de iniciação científica na educação básica, e onde você desenvolve projetos científicos mesmo junto com os alunos. E eu pude orientar, cada projeto tinha duração de 2 anos, mais ou menos em 3 anos, porque eu estava com o projeto ano passado, e aí era para ter continuado esse ano, só que eu mudei de estado, né? Pedi exoneração e mudei de estado para Tocantins. Então, foi mais ou menos 2 projetos que eu consegui tocar lá. E essa formação que eu tive de mestrado aqui na Universidade de Brasília pôde me preparar para conseguir sair na frente desses projetos. Eu percebia que outros professores que não tinham uma formação científica na faculdade não tinham tanta facilidade para orientar esses projetos. Eu já tive bem mais facilidade para lidar com esses projetos do tipo. E também eu achava um projeto muito bom de ser implementado na educação básica, porque muitos alunos muitas vezes chegam na universidade e não têm noção de como fazer iniciação científica, de como fazer ciência, independente da área que você esteja, né? Fazer pesquisa, né? Trabalhar com pesquisa. Muitos alunos às vezes até saem da universidade sem essa formação, sem essas noções. Então, ter isso no ensino básico é ainda melhor. Claro, de maneira mais simples. Muitas vezes a gente enfrentava desafios para chamar a atenção dos alunos, mas os alunos saíam, por exemplo, com um artigo já publicado, com noções de pesquisa, de como se faz ciência, que outros alunos não tinham, que não participavam do projeto. Sim, eu acho essa área bastante interessante, assim, porque eu acho que a educação física ela não explora tanto essa parte, sabe, de iniciação científica com alunos da educação básica, assim. Eu vejo que tem outros projetos, por exemplo, esse semestre estou fazendo uma matéria lá em artes e eles têm um projeto bem estruturado de iniciação científica com pessoas da educação básica. Então, eu acho que aqui é pouco explorado, sabe, essa parte
num âmbito de curso que ele é muito amplo, dá para fazer muita coisa. Então, como que a gente pode instigar as pessoas a fazerem essas iniciações, sabe? Uhum. Eu normalmente gosto de trabalhar esse tipo de assunto no ensino médio. É bem mais fácil você trabalhar com, na verdade, até quando a gente fazia o escopo do projeto para pleitear o projeto lá no Minas Gerais, a gente, geralmente eles indicavam para ser alunos de ensino médio mesmo. Porque é mais fácil, eles já têm alguma noção e tudo mais. Mas, mesmo que não tenha esse projeto, eu acho que pode ser utilizado algumas aulas, nas aulas normais mesmo, para se trabalhar com isso. Nas aulas normais, eu digo, do currículo de educação física, né? Mas não só de educação física, como todas as outras matérias também podem se trabalhar. Porque as ideias, os conceitos que são necessários para você fazer uma pesquisa são, digamos assim, né? Claro, vai ter as especificidades de cada área, mas vão ser meio que universais. As preocupações que você vai ter, não é à toa que quando a gente faz um mestrado, muitas vezes quando a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, as bases para esse conhecimento, a gente vai ter alunos de várias áreas fazendo essas matérias relacionadas a esses estudos. Professor, diga um exemplo de projeto que você orientou. Então, teve 2 projetos que eu cheguei a orientar. Um projeto era voltado a conhecer o nosso público, o público da escola que nós trabalhávamos. Porque, inicialmente, o projeto ele tinha um outro desenho. Eu cheguei para assumir esse projeto e tentei fazer um outro desenho desse projeto voltado a conhecer esse ambiente escolar, porque era voltado a os pais, eles queriam que os professores não, eles queriam entender por que os alunos tinham contato com internet, com celular, com outros meios de comunicação e não usavam isso para os estudos. E aí, quando eu cheguei para orientar e tomar frente nesse projeto, eu falei, olha, eu acho que essa pergunta de pesquisa não está certa. A gente está passando de uma informação que a gente não tem, com dados concretos. Como a gente sabe que os alunos têm acesso a isso? Como é que a gente sabe se os alunos têm celular, se os alunos têm internet? Que tipo de internet esses alunos têm? Uma coisa é o aluno ter um 3G do celular para mandar uma mensagem no WhatsApp. Outra coisa é o aluno ele ter uma internet de 100 megas em casa. O acesso ao conhecimento que esse aluno com 3G tem é diferente de um aluno que tem internet em casa. Então, a gente precisava conhecer esses alunos. A gente podia pegar uma pesquisa em geral, mas a gente queria conhecer os nossos alunos. Então, a partir disso, a gente fez meio que uma pesquisa para conhecer o perfil dos nossos alunos, principalmente voltado à área de conhecimento digital e esses assuntos similares, mas também de perfis gerais. Então, os nossos alunos, qual é a formação dos pais dos nossos alunos? Que tipo de acesso eles têm à tecnologia em casa? Tem TV, tem computador, tem celular? Que tipo de internet eles têm em casa? Então, a gente formatou o projeto para ter esse perfil dos nossos alunos, para conhecê-los melhor. Porque a partir desses dados, a gente conseguiria, nos outros anos seguintes, elaborar estratégias para tentar alcançar de maneira mais efetiva. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula durante a pandemia, que foi um período bem difícil para todos nós que demos aula, muitos dos meus alunos não tinham internet em casa. A gente não conseguia nem usar a plataforma que foi ofertada pelo governo do estado de Minas Gerais, porque os alunos não tinham internet para isso. Muitas vezes o pacote de dados que eles tinham é aquele pacote de dados de WhatsApp limitado. Então não teve como fazer de outra forma. A gente dava aula pelo WhatsApp. A gente mandava alguns vídeos que a gente mesmo gravava, porque para baixar o vídeo pelo WhatsApp ele poderia baixar à vontade. E esse perfil mudou no decorrer dos anos, porque a internet, pelo que eu percebi, deu uma diminuída nos valores de preços na cidade, foi democratizada para bem mais pessoas. E quando a gente fez a pesquisa, que foi em 2021, se não me engano, ou 2022, 2022, quando a gente finalizou, fez as entrevistas e perguntou para os alunos.
a maioria dos alunos já tinha internet com mais de 50, 100 gigas, porque chegou, como a cidade do interior não tinha, chegou nesse meio tempo, porque eu acho que as empresas perceberam essa abertura de mercado ali naqueles espaços, e muitos alunos tiveram acesso à internet, mas eles tinham acesso por onde? Por celular. A maioria dos alunos não tinha computador em casa, a forma como eles, por exemplo, muitos professores cobravam que eles já estavam cobrando para eles fazerem apresentações de slides nas aulas, mas eles não tinham um computador para fazer um slide de maneira mais simplificada. Não sei para quem já tentou mexer com o Office por celular, é muito mais difícil fazer apresentações por celular do que pelo computador. Então a gente pôde conhecer melhor essa amostra. O outro trabalho, outro projeto que eu cheguei a orientar, já foi no início do ano passado, que foi meio que me falaram para mim escrever o projeto de novo. Um deles era a continuação desse projeto para conhecer mais detalhes dos alunos, e o outro era de leitura de quadrinhos, que era já na área de linguagens, na verdade, né? Eu trabalhei junto com a professora para escrever esse projeto, que ela que ia ser orientadora, auxiliei ela, mas acabou que ela não pôde assumir o projeto, e como ainda era na área de linguagens, educação física está debaixo da área de linguagens, eu acabei tendo a oportunidade de pegar esse projeto. Claro, eu tive que me dispor a ler bastante coisa, conhecer essa área de pesquisa da linguagens, dos professores, nem de letras, porque o quadrinho tem uma particularidade específica, mas era algo que eu tive que me dispor a aprender, mas que também tinha um outro escopo totalmente diferente, onde a gente ia fazer um relato de experiência, onde a gente iria tentar desenvolver um senso crítico dos alunos a fazer uma leitura de quadrinhos, porque a gente tinha a visão de que nos quadrinhos os alunos tinham mais facilidade, mas achavam mais divertido de ler do que alguns outros meios. Então a gente utilizou esse meio do quadrinho para tentar desenvolver esse senso crítico. Não sei como é que está o projeto hoje, porque passou para outra professora. Mas era um projeto que eu tinha muito prazer, porque é algo que eu gosto bastante pessoalmente, e que estava sendo bem proveitoso. Muitos alunos estavam participando do projeto. Certo, professor. Agora me fugiu a pergunta, eu fiquei muito interessado com o assunto do quadrinho, mas você poderia falar um pouquinho mais sobre a particularidade da pesquisa com o quadrinho que você comentou? Porque inicialmente a ideia do projeto era ser como se fosse um clube de leitura. Então nós chamamos os alunos, muitos dos alunos eles têm contato com o quadrinho digital, o manhwa, né, o famoso manhwa, o webtoon, e também os quadrinhos, os mangás, os quadrinhos japoneses, né? Certo. Mas a gente deixava os alunos escolherem alguns quadrinhos para a gente trabalhar, que fosse da escolha deles mesmo, que tivessem algo que desse prazer. Não adiantava nada, sei lá, se eles acham chato Dom Casmurro, aí pega o quadrinho do Dom Casmurro. Eles deixam uma coisa que eles tenham o prazer mesmo de ler, mesmo que eles sejam do cotidiano deles. E que seja algo que eles percebam que mesmo no cotidiano deles, eles podem olhar de maneira diferenciada para aquilo. Então era um clube de leitura, onde a gente fazia no meu caso, né, eu fazia várias perguntas que iriam fazer os alunos, como eles interpretaram aqueles acontecimentos, como o autor apresentou aquele acontecimento ali para os alunos, e também não só deixava totalmente livre. A gente fazia uma curadoria de quais quadrinhos eles tinham interesse. Alguns até mesmo falam assim, legal, a gente vai fazer a leitura desses quadrinhos aqui que vocês gostam, mas vai ter esse quadrinho aqui que talvez vocês não tenham tanto contato, nunca tiveram contato, mas que é muito interessante. Então, tipo um jogo de trocas, né? Então, por exemplo, um quadrinho que foi muito interessante, que a gente trabalhou junto com o professor de história, foi o quadrinho Maus, a história de um sobrevivente. É muito bom. Esse quadrinho é um quadrinho excelente, que é muito forte, que mesmo sendo antigo ainda é muito atual na área política, na área histórica, e que a gente pôde trabalhar de maneira diferenciada. E eu, pelo menos na época que a gente estava orientando, eu me saí muito satisfeito, porque os alunos também estavam gostando desse quadrinho, não só o quadrinho de ação que eles normalmente gostavam, né? Mas, assim, acaba que por conta da forma como a escola estava acontecendo, acaba que o professor de educação física, e na verdade não só o professor de educação física, mas qualquer outra área, acaba se enveredando em outras áreas que normalmente não é a sua formação.
acaba que por conta da precariedade mesmo no ensino público, que muitas vezes acontece, acaba que pela necessidade a gente acaba se enveredando em outras áreas que não são necessariamente a nossa área de origem. Mas muitas vezes pela paixão, pelo ensino, pela vontade de ensinar mesmo, a gente acaba se enveredando nesses assuntos. Foi assim que eu caí na história em quadrinhos, porque já era algo que eu tinha essa predisposição de gostar, mas também acabei dando aulas nessas outras matérias de novo ensino médio também, como projeto de vida e outras matérias similares que tem hoje em dia, que não tem bem uma área definida de qual professor vai pegar aquela matéria, né? Mas que a gente pode acabar se aproveitando, digamos assim, para fazer um bom trabalho. Então, professor, desculpa. Pode falar. Assim, como que você lida, então, com essa interdisciplinariedade, sabe? Entre as matérias que, assim, na minha visão, não é tão bem explorada dentro da escola, mas os professores têm meio que se virar, assim, né? Com essas interdisciplinariedades. Como que você vê, assim? Você vê como uma boa proposta ou você acha que, às vezes, isso pode atrapalhar, sabe? Da forma que está hoje, no caso. Eu acho que é necessária a interdisciplinariedade, porque o aluno vai perceber que não é as coisas apenas na sua caixinha, mas também é preciso ser trabalhado com bastante cuidado. Já teve vezes onde, como eu posso dizer, um aluno que é problemático na sala de aula, com alguma matéria, tem alguma dificuldade de matemática ou português, e alguém chega para nós e fala: olha, professor de educação física, ele está com dificuldade em português e matemática. Você consegue fazer alguma atividade que possa ajudar ele a resolver esse problema? Muitas vezes chegaram para mim. Eu fiquei, poxa, a gente pode trabalhar umas brincadeirinhas, no caso, geralmente isso era nos anos iniciais, né? Fazer alguma atividade e tal, mas não é bem a minha formação, o meu papel como professor complementar essa formação dele. A gente vai trabalhar junto, a gente vai fazer o que é possível, mas não, por exemplo, com artes dá para se fazer bastante coisa, ou mesmo nos anos iniciais fazer jogos onde trabalhe com números ou com letras, mas não necessariamente é o nosso papel de formar aquele aluno naquela matéria, né? Então, existem suas limitações também, porque cada um vai ter a sua formação e a sua área, né? E é como você falou, né? Essas coisas que acontecem vêm parte da precariedade da educação que acabam surgindo essas demandas. O ideal seria a junção dos dois professores, né, para poder fazer essa parte. Não, vou passar algo para você e aí você tenta incluir, porque acaba precarizando também de certa forma. A gente tenta fazer o nosso trabalho, mas acaba, né, podendo causar alguns problemas também. Uma coisa que que eu gosto sempre de comentar é que o professor não é um super-herói. Ele não vai fazer milagres. A gente vai fazer o nosso melhor. Não estou dizendo que nós não vamos fazer o nosso melhor, mas a gente vai ter as nossas limitações também do que aquilo que a gente é possível de nós fazermos dentro de de cada área e tudo mais. Mas claro, a gente vai se esforçar e fazer o nosso melhor nesse sentido. Certo, professor. Você voltando na parte do mestrado, você, pela conversa, mostrou que a parte do mestrado foi uma capacitação muito importante e teve reflexo para os alunos, para a escola em si. E quais são as formas que o Estado traz de apoio para que um profissional possa fazer um mestrado de forma com qualidade e que não saia prejudicado para que ele volte mais capacitado? Quais são essas formas? Isso vai variar de estado, não é? Então, vai ser um programa que a Secretaria de Estado de Educação vai ofertar. Então, em Minas Gerais, eles só ofertavam uma adaptação do seu horário de trabalho. Então, por exemplo, você ainda teria que estar trabalhando, mas, por exemplo, você vai trabalhar só para pegar aquele seu horário de 30 horas aula, você vai ter que trabalhar ele em 2 dias. E aí, para os outros 3 dias, você está livre para você poder cuidar do seu mestrado. Bem difícil de se lidar. Já no Tocantins, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu me informei, assim que eu terminar o meu probatório, eu estou no estágio probatório de 3 anos, né?
Assim que eu terminar o meu probatório, eu posso pleitear uma licença para fazer mestrado ou doutorado. Isso independente se for no Brasil ou outro lugar. Permanecendo com a minha remuneração também. O meu salário vai continuar. E eu acho isso muito importante de se acontecer independente do estado. Porque a dedicação que você tem à pesquisa, principalmente no mestrado e no doutorado, é muito, para não dizer que é igual, é praticamente um trabalho que você vai fazer. É uma dedicação quase que exclusiva que você vai fazer para fazer aquele desenvolvimento de pesquisa. A carga de estudo, a carga de trabalho mesmo que você vai fazer para desenvolver aquela pesquisa vai ser muito difícil. Então, conciliar o trabalho com a formação acadêmica vai ser extremamente exaustivo. Então, ter essa licença para o professor estar fazendo essa formação continuada é muito importante. E é claro, não é como se o professor fosse estar tirando férias remuneradas do trabalho. Ele vai estar fazendo a pesquisa, vai melhorar a sua formação para acrescentar novamente, depois da formação, o seu trabalho novamente, né? Então, eu acho isso muito importante. Não sei como é aqui no Distrito Federal, como tem sido esses projetos. Eu acredito que também tenha como pedir licença. Mas o que eu sei é onde eu estou trabalhando atualmente, onde eu já trabalhei, que existe um meio de você ter essa liberação. Eu não sei exatamente explicar, mas eu acredito que também tem essa liberação para fazer licença. Eu conheço alguns professores que estão de licença para poder fazer um mestrado, até um mês de doutorado, e aí eles conseguem ter essa capacitação remunerada. Mesmo que fosse uma licença, pensando assim, pelo pior dos casos, né? Mesmo que fosse uma licença não remunerada, mas que permitisse você, por exemplo, concorrer a uma bolsa ou algo do tipo. Mas se você não perdesse o seu espaço ali no local de trabalho, a sua vaga como professor concursado, e pudesse fazer a formação. Claro, o ideal é você continuar recebendo trabalho, porque você está fazendo aquele curso, aquela formação de pesquisa, o mestrado, doutorado, para acrescentar depois e devolver ao Estado aquilo que você aprendeu, né? De alguma forma. Então, a partir da sua graduação, da sua graduação como mestrado, né? Você passou a ganhar mais, você teve um aumento no seu salário, o que mudou de forma financeira? Então, em Minas Gerais, o nosso aumento por formação, vou começar de novo. Em ambos os estados, nós iríamos receber um aumento salarial por formação. Seria a progressão de carreira, né? Só que esse aumento ele não acontece imediato, assim que você entra. Você tem o seu salário inicial e você já tem o mestrado e por isso você vai receber. Não é imediatamente. Em Minas Gerais, você vai começar a receber essa progressão de carreira 10 anos depois de você estar trabalhando no estado. Mesmo que você já tenha. Porque 5 anos você vai receber um aumento respeito à pós-graduação, 10 anos um aumento referente ao mestrado e 15 anos referente a um doutorado. Já no estado do Tocantins, essa progressão de carreira, eles falam que aumenta o nível, né? Eu esqueci a expressão correta que eles usam lá. Imediatamente assim que eu acabar o meu probatório, eu já vou ter esse aumento. É diferente. Então, é ligado a você já ter feito essa progressão de carreira mesmo. E aí, claro, tem a progressão de carreira que é por formação e tem a progressão de carreira que é por tempo de serviço. E aí, vai aumentando os níveis lá, tem tipo uma tabelinha que você vai se encaixando em cada uma delas lá e recebendo o aumento salarial. No Distrito Federal, também não sei como era. Para o professor temporário, não recebe. Mesmo que você já tivesse essa formação, você não vai receber esse aumento salarial por ter essa formação extra, né? Só para os professores efetivos. Nossa, eu não sabia que era tão diferente assim, de estado para estado. E isso afeta a forma que com cada profissional de cada estado vai atrás da sua capacitação, né? Porque Sim. Em alguns lugares pode ser interessante, outros não. E aí, das experiências que você teve, você já viu muitos profissionais indo atrás dessa capacitação? Pelo que eu já percebi, em Minas Gerais, não tanto. Geralmente, os professores que já têm algum contato com a universidade, que aproveitam aquela oportunidade e já gostam da área de pesquisa para continuar,
Já em Tocantins eu já percebi que é bem mais democratizado, né, essa questão. Ou pelo menos os professores parecem demonstrar bem mais interesse nesse sentido, né? Mas que varia muito. Inclusive foi um dos motivos da minha escolha de mudança de mudança de estado, de sair do estado de Minas Gerais, pedir exoneração para assumir no estado do Tocantins. Para professores que têm uma família estruturada, têm a raiz ali no estado de Minas Gerais, claro, ele não vai fazer essa escolha. Mas para mim, que não tinha uma raiz estruturada ali em Minas Gerais, para mim foi uma escolha significativamente fácil ir para o Tocantins. Porque além dessa possibilidade de receber um extra no salário, além da possibilidade de futuramente, caso eu deseje fazer o doutorado, poder pleitear uma licença para conseguir fazer esse doutorado, também a remuneração lá no estado do Tocantins é melhor do que no estado de Minas Gerais. Então, na balança, sempre estava pesando melhor para o Tocantins. E aí eu fiz essa escolha. Legal. Certo, professor. Voltando no assunto sobre diferentes formas de entrar na educação, por exemplo, eu como professor de escola pública, concursado, efetivado, eu posso passar a assumir outros cargos de governo de educação? Por exemplo, eu posso assumir algum cargo na Secretaria de Educação, algo do tipo, você sabe me dizer? Então, vai variar muito. Eu tenho um pouco conhecimento de como é no DF e nos outros estados também, porque eu sempre tive o interesse de ficar mais na sala de aula mesmo. Uhum. É onde eu gosto, onde eu tenho interesse, onde eu me sinto confortável. Nem diretor eu tive esse desejo de pleitear esse cargo. Mas pelo que eu sei, varia muito de estado também. Em alguns estados vai ser por indicações do prefeito, do governador, outros vão ser realmente, por exemplo, em diretor, se não me engano, é indicação do prefeito ou do governador no estado do Tocantins. Tá. Já em Minas Gerais e no Distrito Federal eram por eleições. Você tinha que fazer uma prova comprovando que você tem aquela compreensão de como vai funcionar uma direção de uma escola, de como vai ser a organização. Você passando na prova, você estava mostrando que você era apto a assumir aquela posição. Uhum. E aí você concorria com uma eleição normal, comum, onde a comunidade escolar vai escolher o seu diretor, o futuro diretor. Em outras áreas, por exemplo, tipo como é que se vai assumir alguma outra posição na Secretaria de Educação, na Regional de Ensino, acredito que algumas seja por concurso, outras também seja por remanejamento dentro da área, dependendo da necessidade do que aquele ambiente está precisando, né? Mas eu não sei dizer com toda certeza. Ok, professor, tranquilo. Posso fazer uma pergunta? Na verdade, uma curiosidade, assim. Já que você gosta bastante da parte, né, da sala de aula e tudo mais, quais são os assuntos, assim, que você mais se interessa dentro da educação física, né? Quais são os que você mais se aproxima? Como assim? Tipo, você se aproxima mais da parte esportiva ou mais da parte, assim, de jogos e brincadeiras? Qual que é a parte que você se sente mais confortável de dar aula mesmo, entendeu? Eu me sinto mais confortável de dar aula nas áreas esportivas mesmo. Uhum. Claro, eu sempre acho necessário ter a aula teórica também. Claro, você vai ter de maneira diferenciada. Eu acho que é importante. A nossa matéria também não pode ser restrita apenas à sala de aula. Ela precisa ter a prática, com toda certeza. Uhum. Inclusive, eu acho que essa deve ser a prioridade. Mas também é preciso dar um arcabouço teórico para o aluno mínimo para ele compreender os assuntos quando a gente chegar na quadra ou para fazer as atividades. Então, eu também acho importante da gente estar fazendo essa formação também na sala de aula mesmo. Claro, sempre utilizando aquilo que a gente tem a nosso favor, né? Fazer de maneira diferenciada, não necessariamente trabalhar naquela sala de aula com todo mundo fechadinho, com caderno, copiando e tudo mais. Mas é importante estar trabalhando os dois. Com certeza. E, assim, como é que você utiliza do contrário agora, né? Dos seus conhecimentos mais pessoais para dentro da parte da sua aula, por exemplo, né? As coisas que você gosta, como que você consegue levar isso para dentro da sala de aula? Uhum.
Eu sempre fui meio que um nerdão. Um otaku, gosto muito da cultura japonesa e etc. E eu mesmo, no meu ensino fundamental, eu não tinha tanto contato com o esporte. Eu comecei a ter esse contato a partir do ensino médio. Praticava o basquete fora de aula no CID, na minha formação esportiva, mas também era muito pouco comparado a outras pessoas. E a gente vê que tem muitos alunos que têm a facilidade muito grande com as aulas de educação física, vai ter a paixão já imediata, que vai gostar de praticar a aula de atividade física, mas, como eu falei, as dificuldades que nós temos no ensino médio é trazer aqueles outros alunos que talvez não gostem de atividades esportivas, talvez não vão achar tão legal, ou talvez se sintam excluídos na sala de aula para fazer uma atividade física, né? Então, eu normalmente tento partir desses pontos em comum, né? Então, tipo assim, você gosta de mangá, você gosta de anime? Eu também gosto. Você já viu aquele anime de esporte? Aquele anime do vôlei? Não, nunca vi não, professor. Então, eu já tive, por exemplo, a oportunidade de levar um anime de vôlei para os alunos que eu dava aula para a sala de aula. A gente pegou ali 20 minutinhos, assistiu o primeiro esporte, e aí eles gostaram, ficaram muito animados. E, vocês viram como é que ele faz o saque? Vocês viram como é que eles fazem vocês viram lá como o Hinata faz a recepção, como o Hinata faz o saque, o bloqueio? Então vamos tentar fazer agora aqui agora aqui na prática. Então pegava essas formações, essas coisas que a gente observava ali, e o aluno que não tinha tanto contato, que não talvez tivesse demonstrado tanto interesse inicial, já vai demonstrar esse interesse e vai abrir ali as portas. Claro, novamente, não é um milagre, não vai ser imediatamente que isso vai dar certo, mas é uma estratégia que dá para ser utilizada, que eu gosto muito de utilizar nas minhas salas de aula também. Então, é algo que eu gosto bastante de utilizar, o que é possível, né? É um ponto de partida, né? Que aí vai decorrendo durante o ano, durante o semestre, enfim. Porque, pelo menos para mim, da forma como eu encaro a educação, principalmente a educação física, na escola, naquelas 2 aulas ali que a gente tem semanalmente, eu não quero formar um atleta ali. Eu quero que ele pratique atividade física. Se ele quiser ser um atleta, ótimo, muito bem-vindo. Mas vai ser em outros espaços que talvez ele vai ter aquele aprofundamento específico na sala de aula. Então, quando eu dou aula, eu normalmente nem me preocupo tanto com jogos escolares ou coisas do tipo, porque eu quero que todos ali estejam participando e aprendam e levem isso para a vida, para ter prazer na atividade física, mesmo que não seja no alto rendimento, que seja brincar com a família no final de semana. A gente se sente bem quando pega um aluno que nunca correu ou que tem dificuldades em corrida, em praticar uma atividade física, e ele começa a ver que consegue também fazer jogar vôlei, consegue brincar ali de futebol. Não é à toa que quando a gente está dando aula, às vezes, claro, aquele aluno que é mais competitivo, às vezes vai lá, dá um chute e o aluno erra e o pessoal começa a brigar. Eu sempre tento cortar e evitar com que isso aconteça, porque o aluno que tem essa dificuldade, talvez não tenha tanto acesso ao esporte, que não tem tanta facilidade à atividade física, ele vai se sentir acanhado, não vai querer mais participar. E a gente ali, na aula de educação física, a gente quer que, na verdade, todo mundo se divirta. E esse que é o meu objetivo também, quando a gente está dando aula de educação física no ensino básico. Sim, e eu acho que, assim, a parte da educação é muito mais para ser exploratório, né? Para você explorar ambas as áreas. E eu acredito que, eu também sou muito da parte nerd, assim, eu acredito que os animes, eles trazem muita bagagem social também, né? Por exemplo, anime de vôlei, que tem o Hinata, ele é pequenininho e tal, e às vezes tem um aluno, nossa, eu não vou jogar vôlei porque eu sou pequeno. Mas ali você tem um arcabouço social também, né? Tipo, de coisas que, não é porque ele é um atleta que ele é um super-herói, ele também tem as limitações de ser humano e etc. Então, acho que toda essa cultura nerd também ajuda, e eu acho que ajuda também a gente a montar um ambiente mais exploratório, sabe, nas nossas aulas, assim, não só questão de condicionamento físico e etc., que é muito tecnicista, assim, né? Acho que é mais focado nessa questão de exploração mesmo, de vários, o máximo de esportes ou práticas esportivas possíveis, assim, para os alunos. E com toda certeza, imediatamente quando você chega, por exemplo, com a camiseta de algum anime, com a camiseta de algum super-herói,
imediatamente quebra o gelo com os meninos. Exatamente. Já identifica, já quer estar ali mais próximo, saber. Ah, professor, você assiste isso. Você gosta de qual? O que que você assiste? Professor de educação física vendo anime? Como desse assim? jeito. Entendeu? E aí imediatamente quebra e você já fica com muito mais o contato com eles, né? Certo, professor. A gente está caminhando aqui para a parte final do episódio. A gente geralmente pergunta ao entrevistado se no lugar que ele trabalha ou na empresa que ele tem, enfim, se há a possibilidade de estágio para o aluno. A pergunta aqui vai ser um pouquinho diferente. Você acha que para pessoas que estão indo na graduação de educação física, há uma possibilidade de a gente, imaginando mesmo, de ele participar do ensino público de forma remunerada e estar auxiliando em diversas formas, enfim, seja na aula, seja na organização, enfim, seja em algum tipo de projeto? Você acha que há essa possibilidade de a gente possa apresentar ao Estado isso? Eu não sei com respeito a remunerado, eu não sei como é que é presente a lei, né? Porque sempre nos âmbitos públicos, a gente vai ter que se preocupar, vai ter essa preocupação, né? No caso, é mais imaginário, porque a gente sabe que por remunerado não tem, mas eu acho que era necessário ter remuneração, porque independente de ser uma formação que ele está tendo, é um trabalho. Você está gastando do seu tempo, você está fazendo do seu tempo para acrescentar a outra pessoa àquele ambiente, que no caso o nosso ambiente é de serviços, né? A gente está prestando um serviço para eles. Então, é um trabalho. Então, é claro que também nesses ambientes pode ser o trabalhador pode acabar sendo explorado por conta disso. E é explorado por conta de não poder receber remuneração. Então, acredito que o ideal fosse que ele fosse remunerado da mesma forma como qualquer outro profissional é. Agora, se é necessário, com certeza também. Porque, por exemplo, uma das dificuldades que, independente da matéria, a gente vai ter em sala de aula, é o tamanho da sala de aula. Muitas vezes, toda turma vai ter o seu aluno problemático. Isso vai acontecer, que a gente vai ter dificuldade para ajudar ele, auxiliar ele. O problema é que a gente tem uma sala de aula onde a gente vai ter 40 alunos na sala de aula e é difícil a gente dar uma atenção diferenciada para esses alunos. Então, se você tem mais profissionais juntos naquela mesma sala de aula, então, uma aula de educação física, você tem o estagiário ali para te auxiliar nesse sentido, já ajuda demais. Para mim, eu acho que o ideal era até as salas de aula serem muito menores, talvez de 10, 15 alunos no máximo, mas a gente não está nessa realidade. Sim. Já de ter alguém ali junto, te auxiliando, e que fosse esperado ter essa pessoa, já seria muito, muito, muito bom. Então, uma ideia, uma política pública ou algo do tipo, que fosse mais facilitado o profissional que está tendo a formação na universidade, está auxiliando ali junto com o professor, eu imediatamente ia pedir o meu, alguém para me ajudar. A iniciação científica que você trabalhou em Minas, ela previa parceria com a formação científica que eu tinha, ela tinha já uma ideia de ser publicada em uma revista de uma universidade já. Ela não previa parceria com a universidade, para a universidade não. enviar alunos para te ajudar? Não. Era um pouco mais fácil também o projeto, porque como era um projeto de iniciação científica, a gente podia, o máximo de alunos que a gente podia ter era 12. Então já era muito mais fácil da gente lidar com esses alunos. Mas também a gente quer alunos que tenham na universidade para ter essa formação, né? Mas não se tinha essa ideia ou previsão não dos alunos virem da universidade para ter esse primeiro contato também da formação científica no ensino básico, não. Vendo vocês falando, vou falar mais alto para pegar o microfone aberto. Ok. Vendo vocês falando, eu posso parar de falar, vocês podem levar essas ideias de projeto para os orientadores da faculdade e isso ser desenvolvido com projetos de extensão e de iniciação. Que aí sim tem a parte do Estado, do governo federal, que desenvolve esses projetos pela universidade dentro das escolas. Inclusive, meu projeto é assim, né? E é uma contribuição mútua. Assim, envolve jogos, Exato. gamificação, projetos que podem ser desenvolvidos a partir da universidade. Sim. Seria interessante.
É isso que o professor é verdade, porque o aluno, por ser sozinho, ele não vai ter tanto esse poder, essa capacidade de chegar numa escola e pleitear isso. Mas a Universidade de Brasília chegando para a Secretaria de Educação, aí já é outros 500. Uma porta que pode muito mais facilmente ser aberta do que o aluno sozinho. Mas é claro, depende de vocês também chegarem nos professores e mostrarem esse interesse também, né? É isso que eu ia falar, assim, acho que depende muito dos estudantes mesmo da faculdade quererem ir mais de imediato, assim, para situações de sala de aula, porque, assim, esse foi um objetivo meu, sabe? Eu queria mais do que o estágio obrigatório da faculdade. Eu queria explorar de outro jeito, explorar um pouco mais livre, não só, eu quero ver a aula do professor, eu quero auxiliar ele. Não, eu queria dar uma aula, entendeu? Então, mais essa pesquisa. Ainda tem um tempinho? Ainda tem pre-bid? Diferente, mas Tá bem diferente agora. Entendi. Que era um meio que muitos meus colegas e a gente fazia parte, na época da nossa formação, que ajudava bastante. E, com certeza, o professor que chegava de sala de aula, que terminou a faculdade de Educação Física e ia começar a dar aula, que não teve PIBID, era uma outra experiência comparada a quem já teve PIBID. Entendeu? Porque o PIBID permitia o aluno a ter esse primeiro contato e também recebia bolsa, não recebia? Não sei como é que está para hoje em dia. Entendi. é um caminho, não é o que já foi, mas tende a melhorar. Uhum. Certo. Vou encerrar. Quem quiser fazer pergunta. Fernando, durante o tempo que você estudou aqui, você trabalhou comigo, né? Foi estagiário no setor onde eu era um dos coordenadores. E a gente via ali em você, desde muito cedo na formação, um espírito empreendedor. Que não necessariamente todo mundo que é empreendedor vai abrir empresa, né? A gente empreende quando estuda para concurso, a gente empreende quando lança um objetivo de médio, de curto ou de longo prazo e estrutura os passos para seguir até lá, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, que apesar de eu conhecer, quem está te ouvindo não conhece, né? Você começou substituto, né? O temporário aqui, a palavra certa é temporário aqui no GDF, foi para Minas, agora para o Tocantins, né? Como é que é isso? Um pouco que a gente já conversou sobre empreendedorismo, algumas vezes na sala de aula também. Essa parte que você tem de conhecimento de tecnologia, enfim, tudo isso te ajuda. Como é que você conjuga, né, os seus interesses pessoais e a carreira? E aí uma segunda pergunta, porque eu vou devolver o microfone para os meninos, quais que foram as disciplinas que foram legais e que você utiliza hoje no dia a dia ali, que você aconselharia todo mundo a fazer aqui na FEF, né? E aquilo que talvez faltou, que depois você foi procurar por fora, assim, enfim. Mesmo tanto as de graduação quanto as de mestrado também. Uhum. No caso, a primeira é como eu conjugo a tecnologia com... Entendo. Então, por exemplo, assim, o que eu consigo pensar, por exemplo, é que para mim conseguir pleitear essas oportunidades de emprego via concurso público, muitas vezes essas oportunidades só vão aparecer por eu conseguir continuar estudando. Porque você precisa se preparar para os concursos que vão ser passados. E, normalmente, esses concursos, você não vai passar de primeira. Não vai ser imediato que isso vai acontecer. Mas é preciso você estar se acostumando a esse ambiente, se acostumando a que tipo de provas a gente vai fazer. E para isso, é claro, a gente vai conseguir se preparar por meio de como você vai organizar os seus estudos. Você vai organizar não só o conteúdo que você vai aprender, mas também entendendo como as bancas vão funcionar, que tipo de perguntas eles vão fazer. Então a gente prepara muito isso, a maneira mais comum que muitas pessoas se preparam por meio dos cursinhos, né? Mas eu acho que muitas vezes nesses cursinhos a gente acha que necessariamente a gente vai passar porque a gente fez o cursinho.
muitas coisas a gente vai conseguir só pegar na hora de fazer as provas mesmo, né? Então, na minha carreira, o meu objetivo, por exemplo, é voltar aqui para o Distrito Federal. É estar perto da universidade que eu amo, aqui é a Universidade de Brasília, para me voltar a fazer atividades aqui, como também estar perto da minha família, da onde eu fui criado. É algo que eu desejo para mim pessoalmente. Mas para isso eu acabei, claro, indo para outros lugares, mas as coisas vão se encaminhando com o decorrer do tempo. Então é justamente por continuar fazendo concursos públicos em outros, mesmo que sejam outros estados, e tentando pleitear essas vagas. E também, por exemplo, para mim conseguir ministrar uma boa aula na escola, em outros ambientes, eu preciso também estar sempre tendo a minha formação continuada também. Porque muitas das coisas que a gente acaba estudando na universidade, por mais que sejam boas, acabam esquecendo mesmo, acabam indo longe. Então, tanto a formação continuada da nossa área própria esportiva, né, da esportiva, de atividade física, como também a nossa formação continuada em outras áreas, no caso da tecnologia, também é muito importante. Porque se o professor se ficar preso apenas naquilo que você fez, né, aprendeu na universidade, você vai meio que parar no tempo. E muitas tecnologias vão surgindo com o decorrer dos anos, que você pode utilizar até mesmo nas aulas de educação física. Por exemplo, em uma das escolas que eu dou aula, eu enfrento bastante dificuldade porque a nossa quadra não é coberta. Então eu tenho aulas logo nos primeiros horários, 3 da tarde, e para quem conhece Tocantins sabe que lá é extremamente quente. Então não é possível, não é saudável ter atividade física naquele ambiente, naquele horário. Então eu gosto de utilizar dos jogos eletrônicos, principalmente, como eu comentei, o Kinect. Porque eu posso fazer algumas atividades físicas e posso trabalhar ainda de outras formas num ambiente onde os alunos vão se sentir ainda confortáveis e que vai ser bom para eles. Claro, a gente tem que organizar o horário e tudo mais, mas a gente consegue fazer isso. E o professor que não tem esse contato com a tecnologia vai se sentir com bastante dificuldade também. Não só na sala de aula. Nós, como professores, também precisamos planejar as nossas aulas, precisamos preencher alguns documentos que são necessários na sala de aula, e a tecnologia também vai facilitar esse trabalho também. Seja para a gente ter um contato maior com vários outros... fazer uma pesquisa de ideias de aulas e tudo mais, como também para facilitar na hora de fazer esses tipos de conteúdo. E um professor que, por exemplo, não sabe mexer no computador ou só sabe dar aula lá, vai sentir muita dificuldade, porque não tem como você dar aula sem esses recursos. Mesma coisa também, você vai dar uma aula, você vai querer só escrever no quadro. Não tem problema, não estou dizendo que não é um recurso a ser usado, mas você pode utilizar outros recursos que os alunos estão com mais facilidade hoje em dia do que eram antigamente. Seja um slide, seja um vídeo, seja alguma outra ferramenta que a gente pode utilizar. Não sei se eu respondi bem o que o professor estava perguntando, né? E as matérias? Sim. A matéria, eu vou ter que tentar lembrar das matérias que eu fiz. Mas, por exemplo, na área de educação, foi algo que me marcou muito. Porque as matérias que eu fiz na área de educação, lá com contato com outras pessoas de outros cursos, eu tive sorte de pegar uma professora, que eu não me lembro o nome agora, talvez se eu pesquisar aqui eu consigo descobrir, que me ensinou muito bem sobre o desenvolvimento, tanto motor quanto de educação, de qual é o processo de aprendizagem da criança e do adolescente. Então isso eu sempre gosto de puxar muito para tentar entender e compreender como aqueles alunos ali vão ter mais facilidade. E também aqui na educação física, acredito que principalmente aquelas atividades que levaram a gente para a atividade física mesmo, né? Que levaram a gente para as experiências práticas mesmo. Acho que foram muito importantes. Eu tive aulas, seja nas matérias, claro, nas matérias das modalidades esportivas mesmo, ou também outras matérias onde a gente tinha a teoria do lazer, como funcionava o lazer, como funcionavam as brincadeiras, como fazer brincadeiras que interessam
os alunos, eu acho isso muito importante. Eu não sei como é que está o currículo hoje em dia, mas na minha época eu acho que isso foi muito importante também para a gente sempre tentar pensar em elaborar atividades que vão precisar ser criadas ali na sala de aula imediatamente e que talvez não vai dar para você puxar da internet porque você vai, ou pesquisar, porque você vai ter que pensar na realidade dos alunos, em como eles estão, qual é a vivência deles, quais são os contatos que eles têm. Então, muitas vezes vai ter que criar do zero. Então, essas matérias que eu fiz, que a gente teve contato com brincadeiras mesmo, acho que foram muito úteis. Agora, em questão de necessidade também, que o professor perguntou, né? Eu acho assim, eu acho que muito do que a gente falou também, que é muito necessário a pesquisa também, a iniciação científica. E quando eu cheguei na universidade, eu me senti meio perdido. Eu não lembro de ter tido muito contato fácil com uma iniciação científica, eu não dei muita importância. Muito por mim mesmo, na época da formação. Você está começando ali, você está ainda amadurecendo ali naquele processo. Mas eu acho que, não sei, se alguma consciência dos alunos, para ajudar os alunos a entenderem a importância de ter uma iniciação científica bem programada, muito bem desenvolvida, isso ajuda muito na hora de tiver o processo do depois, né? Caso você queira fazer um mestrado ou doutorado. Eu lembro que eu sofri muito quando eu fui começar o meu mestrado, porque eu não tinha tanta facilidade assim com iniciação científica, com processo de pesquisa e ciência, como se faz isso. E eu acho que esse tipo de coisa, por ser uma universidade, é um dos nossos principais objetivos. Então eu acho que isso eu sinto falta. E eu vejo também pelos outros professores também. Eu só consegui desenvolver, eu acho que eu fui muito bem sucedido nos meus projetos de iniciação científica por conta do meu contato com o mestrado. Mas eu acho que não era necessário um professor ter contato com o mestrado para ele ter facilidade em fazer iniciação científica. Era para a gente aprender isso na graduação. Claro, não estou dizendo que isso é um problema da UNB ou algo do tipo. Porque eu acho que a UNB existe sim essa preocupação muito com a ciência, mas em outras universidades eu acredito que não. Ok. É isso.